Fala pessoal, meu nome é Nicolas Fontes, esse canal chama Nicolas Fontes, eu sou programador .NET e eu vim aqui hoje para a gente dar sequência na nossa série de vídeos sobre dicas e boas práticas voltadas à programação C Sharp, hoje com um assunto muito interessante, que é o Dictionary. Dictionary nada mais é do que uma opção de listas genéricas dentro da programação C Sharp, que pouca gente sabe, que pouquíssima gente utiliza, mas eu acho de suma importância, dependendo do cenário que vamos atuar. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de como que a gente pode trabalhar com ela. Basicamente, a gente vai é uma tipo de coleção que trabalha com chave e valor, key values, e a gente vai mostrar alguns jeitos que a gente pode implementar isso de uma forma prática, e a gente pode até obter umas boas práticas com isso, em vez de aplicar muitos if else, aplicar um switch muito grande. Tudo depende de como você precisa implementar seu sistema, ok? Então vamos para o meu computador, a gente vai verificar alguns tipos de exemplos e a gente vai verificar se ele estava ok, se ele poderia ser implementado ou não, tá? Acho bem válido a gente ter esse conhecimento e começar a aplicar no nosso dia a dia. Fechou? Então vamos aqui para o computador, abrir o Visual Studio. E aqui no Visual Studio eu criei um projeto simples, tá? Onde eu vou salvar todas as dicas, os assuntos que eu for falando sobre, eu vou salvar nesse projeto, vai estar no GitHub, o link vai estar aqui na descrição, tá? Então a gente consegue analisar o código, se você quiser ter acesso, baixar, fazer a modificação, é por sua conta, não tem problema nenhum, tá? Então eu criei uma classe chamada Dictionary Collections, tá? E eu fiz três ações diferentes no momento, só pra gente ver modos diferentes de implementar o Dictionary, tá? No primeiro, a gente está falando sobre números, é um método simples de números que a gente está criando uma variável na primeira linha e adicionando 3 valores nas linhas sequenciais e depois gerando um for each, um simples for each para mostrar onde a gente consegue obter o key e o value. Se a gente analisar especificamente nesse método, vamos perceber que a gente cria uma variável chamada number names e a gente cria ela como o campo key como inteiro e o valor como uma string. Então a gente se torna obrigatório a colocar valores dessa maneira, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui e tentar adicionar algo com uma string, sabe? Ele já vai dar um erro, tá vendo? Ele não deixa que a gente sete algum valor aqui se a gente passar uma chave que não seja inteira, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse método aqui simples, vou até comentar esses outros dois aqui, e vou rodar esse método de numbers simples para a gente entender como que ele vai funcionar. Ele está buildando a aplicação. Olha lá, e ele retorna, ó, tanto a nossa key como o nosso value. A nossa key e o nosso value. E assim vai. Fechou? Esse é o modo simples de implementação. O segundo exemplo que eu tenho aqui para dar, ele chama cities. Eu poderia dizer até countries. Tá? Acho que vamos mudar o nome para ficar mais viável com o nosso método. E aqui eu também instanciei uma variável chamada continents, que tem agora duas strings. Tem uma string no key e uma string no value, tá? Isso daí a gente pode, se a gente quisesse colocar ali char, se a gente quiser colocar date, não importa, a gente pode utilizar qualquer um desses. E aí eu tô colocando 3 continentes ali e setando ali 3 valores de países dos continentes, apenas pra gente ter informação pra gente trabalhar com ela, tá? E aí, o primeiro console writeline que a gente pode ver aqui, eu tô pegando todos os continentes e entre colchetes eu passo qual que é a minha key, sabe? Só por isso eu já consigo obter todos os valores. Então se você olhar ali, eu já consigo obter nesse primeiro console log todos os países da Europa, no caso que eu citei nessa minha variável. Na próxima linha, eu simplesmente removi algum continente, algum registro do meu dictionary list, tá? Porque simplesmente, vamos dizer que no meio do caminho eu posso escolher um tipo de coleção ali que eu não vou mais utilizar, simplesmente eu posso fazer por isso, tá? E aí tem duas maneiras da gente conseguir obter valor também através desse counter. Porque naquele exemplo que eu passei antes, que eu estou pegando os valores da Europa, se não existir aqui, ele vai gerar uma exception. Ele vai dar uma exception no sistema, ele vai retornar um erro 400 para o usuário. E acaba sendo um problema isso,
o correto se fazer é o código validar primeiro se existe aqui no nosso sistema, e depois a gente realmente buscar o valor e entregar isso para o usuário, buscar o valor, manipular a informação, conforme se precisar. E aí tem duas maneiras. A primeira, a gente usa o contains key, igual você pode ver ali, a gente já manda um parâmetro chamado América, e se tiver, ele dá o console write line da América, porque aí a gente consegue obter os valores. Mesma coisa por Europe. A gente pode ali retornar, tentar buscar um value, try get value, e no segundo parâmetro a gente está criando uma variável de saída chamada result, e a gente está colocando o valor ali. Então, se existir, ele vai setar o valor dentro da result e ele vai mostrar. Se não existir, ele simplesmente vai pular aquele if e vai seguir a vida normal. Vamos ver como que ele funciona? Então ele já está ali. Se eu rodar a aplicação agora, olha lá, ó. Ele mostrou Ireland, que é aquele simples que eu fiz, mostrou o Brasil e mostrou de novo, novamente a Europa, que é aquela terceira parte, né? Agora vamos fazer umas diferenças para a gente verificar os erros, tá? Vamos dizer que eu modifico aqui o Europe para 2E, só para causar o primeiro problema para a gente analisar. Olha lá, ó, já deu exception. Tá vendo? Só de eu rodar já deu exception, meu sistema já travou, já retornou erro para o usuário e não é o correto a se fazer. Teríamos que tratar essa informação antes, tá? Então vou o seguinte, vou voltar e vou modificar aquele Europe lá embaixo. Ó, eu estou colocando ele como uma variável que não existe. Se eu rodar agora, olha lá, ele vai fazer o primeiro, ele vai fazer o segundo, que é da América, e ele não vai fazer o terceiro. Simplesmente ele bateu no if, não funcionou e ele seguiu a vida, entendeu? Então esse é o segundo, esse é o modo mais correto de trabalhar com os valores, trabalhar com a coleção de dictionary. E agora a gente vai para o conceito que eu acredito ser o mais importante. Eu gosto muito de utilizar para esse tipo de conceito o dictionary, de modo com que eu evito muito ifs, switch cases dentro do meu código, simplesmente para eu conseguir trabalhar com o dictionary, para eu saber qual parâmetro está vindo e saber para onde meu sistema tem que ir, sabe? Às vezes eu preciso... Vou dar o exemplo igual eu estou dando ali. Onde a gente tem uma calculadora, e hoje em dia a gente tem apenas o método de somar e subtrair. Fechou. A gente tem lá if, parâmetro, né? If ação é igual a somar, manda esse método que vai somar. Else. Else manda o de subtrair. Ah não, else if o parâmetro é igual a subtrair, manda subtrair. Beleza. Aí passou uma semana, o cliente foi e pediu dividir e multiplicar. Eu já tenho que acrescentar ali de novo um if else e já tem que chamar meus outros dois métodos. Passou 2 semanas, o cara foi e pediu porcentagem e raiz quadrada. De novo, já são outros if else e assim vai. Imagina quando a gente tiver uma calculadora científica o tamanho que isso vai ficar. Não é muito legal. Com o dictionary, a gente pode setar actions no segundo parâmetro, de modo com que essa action ela vai ser realmente um método que eu criei na minha classe e eu posso chamá-lo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu precisar criar algo mais, eu não preciso mexer no meu método. O meu método do, por exemplo, que é isso aqui que você pode ver na tela, eu não vou modificá-lo. Ele é o mesmo, eu só vou inserir alguma coisa no dictionary, na minha coleção, ou retirar, dependendo do que o usuário precisar. E eu vou simplesmente manter isso aqui de modo com que actions, entre chaves, entre colchetes, eu passo o parâmetro, qual que é o que está vindo lá no meu método, e eu chamo o método invoke, que ele vai realmente realizar a chamada dentro desse método. Lógico, se existir esse método, né? E aí eu tenho aqui o meu do, tá? Vou comentar aqui, ó. Eu tenho o meu do passando um sinal de mais. Vamos ver o que ele faz? Olha lá, ele está chamando o método somando, entendeu? Então se eu vim aqui, vou copiar aqui, vamos fazer só mais 2 exemplos aqui. Multiplicar e dividir. E se eu chamar novamente, olha lá, ele vai chamar os métodos certinho. Porque se você perceber aqui, ó, logo abaixo eu tenho um método para cada função. Então ele iria funcionar normalmente, tá? Então vamos dizer que a partir de agora eu quero colocar os dois números para realmente fazer algum valor, né? Então, aqui ó, vamos fazer aqui dentro dos métodos primeiros e depois a gente trabalha com o método do, tá? Então eu vou passar um int value a
int value b. Eu vou copiar isso aqui e vou passar para todos os meus métodos. Tá? Vou dar um exemplo simples agora para a gente trabalhar com parâmetros também. E aí aqui eu vou simplesmente, vamos fazer fora aqui mesmo, só para não deixar o vídeo mais extenso, não deixar as coisas mais longas. Vamos deixar um exemplo mais claro e fácil de entendimento. E vamos adicionar aqui do lado de fora a ação que precisa ser feita, né? Value b. Aqui eu vou chamar também o value a menos value b. E o somar, deixa eu copiar isso aqui. E o somar também, novamente, a gente vai passar aqui o parâmetro a ação mais, né? Ele tá dando algum erro aqui. Só neste aqui. É porque eu acho que ele tá usando mais, será? É isso mesmo, ele tava usando mais aqui para depois, né? Então vamos garantir que o nosso método vai funcionar corretamente. Vamos colocar todos os métodos entre parênteses. Fechou? E aí perceba que meu método agora está cheio de erro. Porque falando, cara, o somar que eu tenho aqui, ele não envia nenhum parâmetro. Eu não posso fazer algo assim. Então eu vou aqui na minha action e eu vou passar isso entre parênteses. Eu vou falar quais são os parâmetros que eu preciso para enviar dentro desses métodos, tá? Então eu vou falar que é um int e um int. Acho que eu tenho que passar os valores, né? Na verdade eu tenho que passar abre e fecha aqui, entre maior e menor, tá? E aí no meu método invoke tá dando um erro agora. Agora é bem especificamente no método invoke. Por quê? Porque ele tá falando que ele tá esperando 2 argumentos e a gente não tá mandando nenhum, tá? Então eu vou vir aqui no meu método invoke, vou setar aqui mesmo 10, opa. 10, 5, ponto e vírgula. Salvei, vamos rodar para ver como vai ficar. Olha lá, ó. Ele somou, ele multiplicou, ele dividiu, conforme a gente gostaria. Agora já trabalhando com parâmetros. Isso é o que fica legal na programação. A gente consegue trabalhar agora com o Dictionary para manipular uma coleção que a gente precisa, manipular dados que a gente precisa, sei lá, só trabalhar no método privado ali, ou então retornar alguma função para o cliente. A gente consegue através do Dictionary também. E se a gente quiser chamar diferentes métodos, dependendo de um parâmetro, dependendo do jeito que o usuário está se comportando no sistema, a gente consegue também através do Dictionary, tá? Então, eu vou ficar por aqui, eu vou subir esse código, pode ir lá acessar, que já, o código já vai estar lá para você conseguir obter. Pode brincar com ele, pode criar outras ideias, tem muito a se fazer no Dictionary. Esse foi um overview legal, só pra gente ter uma ideia de como utilizar, parar desse negócio de querer utilizar somente if, querer utilizar somente else, switch e tal, porque tem outras maneiras mais fáceis da gente fazer e corretas, né, da gente fazer essas coisas. Fechou? Então eu fico por aqui. Se você quiser, se inscreve no canal, põe aqui nos comentários outros tipos de dicas de boas práticas que você gostaria de ouvir aqui no canal. Eu faço questão de mostrar, de gravar, seja o que for o assunto, tá? E mostrar para você de modo com que você também consiga ter obter algum tipo de valor para sua carreira, para o seu jeito de vida. Fechou? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.